Isso. Isso. A paz do Senhor a todos. Gostaria que vocês abrissem comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 21, mas antes da gente ler, eu queria fazer duas coisas. Primeiro, eu gostaria de orar. E segundo, antes da gente ler, eu gostaria de explicar o contexto da carta para a gente poder ler, que aí eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender o texto. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Deus. Nos colocamos na Tua presença agora, para ministrar e ouvir, Senhor, a Tua palavra. O que nós pedimos aqui, Senhor, é que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor, todas as coisas que serão ministradas aqui, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, fale a cada coração conforme cada necessidade. O Senhor sonda, o Senhor conhece os corações, assim como o Senhor sonda e conhece o meu. E eu peço que o Senhor venha ministrar, Senhor, a cada coração aqui. Que o Senhor fale, Senhor, conforme a necessidade de cada um, conforme o que cada um precisa, conforme o que cada um anseia. Que a Tua palavra, Senhor, seja como uma semente aqui, Senhor, nesta manhã, e que os corações sejam como uma terra boa, Senhor. Que a palavra seja plantada, Senhor, e que ela venha crescer e gerar frutos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Antes da gente ler do verso 9 ao verso 21, deixa eu explicar rapidinho aqui o contexto da carta. Essa carta de Paulo aos Romanos, Paulo nunca tinha ido para Roma. E ele enviou essa carta antes de ir para Roma. Talvez foi a única carta que ele fez isso, que as demais cartas ele enviou para igrejas que ele mesmo havia fundado. Então ele fundou a igreja e a igreja começou a gerar alguns problemas, aí ele enviava as cartas, Filipenses, Efésios, as cartas que nós conhecemos, ele enviava para corrigir alguns problemas daquelas igrejas. Essa carta especial, a carta de Roma, né, da igreja que estava em Roma, não foi Paulo que fundou essa igreja. Provavelmente quem fundou essa igreja foi alguns judeus que estavam lá no evento de Atos capítulo 2, do derramamento do Espírito. A Bíblia diz que ali havia alguns judeus que eram de Roma e que foram convertidos ali na pregação de Pedro e no momento do derramamento do Espírito. Então acredita-se que quem fundou essa igreja, a igreja de Roma, foram aqueles judeus convertidos. E Paulo ele queria fazer uma missão na Espanha. Ele queria pregar o evangelho na região da Espanha. E ele queria que os irmãos aqui da igreja de Roma, que esses irmãos ajudassem ele financeiramente, ajudassem ele com algumas ofertas, para que ele pudesse se encaminhar até a Espanha e pregar o evangelho lá. Só que ele conhecia alguns problemas dessa igreja, algumas dificuldades que essa igreja estava acontecendo. A gente consegue ter uma noção disso, que ele sabia dos problemas da igreja, porque, se eu não me engano, no capítulo 16, ele cita várias pessoas que ele conhecia ali da igreja. Então, acredita-se que essas pessoas que ele conhecia da igreja passou as informações para ele antes do que estava acontecendo ali na igreja. Então, ele escreve essa carta antes dele ir para a igreja. E talvez seja o maior resumo do evangelho que nós temos, de todo o evangelho, de forma geral. Talvez a carta aos Romanos seja a carta mais completa para resumir o que é o evangelho de Jesus Cristo. Assim como nós fizemos uma exposição em Efésios, aqui na igreja já, na carta aos Efésios, nós fizemos versículo a versículo, e lá eu falei que a carta aos Efésios é a carta mais eclesiástica, é a carta que mais aponta as situações que a igreja precisa resolver como igreja. Essa carta aos Romanos talvez seja o documento que mais tenha essência clara do que é o Evangelho de Jesus Cristo. E essa carta ela é dividida em algumas porções, né? Se você for ver lá do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai ver Paulo, né, através do Espírito Santo, revelando a justiça de Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 4, ele vai falar sobre como Deus
julga os povos, seja o povo judeu, seja o povo gentil. Lá ele vai falar que a lei não podia salvar os judeus que estavam ali naquela igreja, e que os gentios também não poderiam chegar diante de Deus e falar: olha Deus, eu vou ser salvo porque nós não recebemos a lei, então eu não conhecia a lei, então eu não posso ser salvo, eu vou ser salvo por causa da minha inocência. Os judeus não poderiam falar isso, porque Paulo vai ensinar para eles que Deus colocou uma lei moral no nosso coração. Além da revelação da natureza, que a gente pode olhar para a criação de Deus e a gente perceber que existe um Deus que se revela na natureza, Deus também colocou uma revelação moral no nosso coração, e que a gente consegue, desde quando a gente é pequeno e a gente cresce, a gente consegue discernir o que é certo e o que é errado por causa dessa lei moral que existe no nosso coração. Hoje um ateu ele pode dizer que não acredita em Deus, mas se ele tem uma noção de certo e errado, se ele tem uma noção de moralidade, foi porque o próprio Deus inseriu essa noção no nosso coração, como criaturas de Deus ele inseriu. Então, ainda que os gentios não tinham recebido a lei que Moisés entregou para o povo judeu, eles não poderiam chegar diante de Deus e dizer: olha Deus, eu nunca recebi a lei, eu não conheço, eu não sei o que é certo e o que é errado, então a minha inocência vai me salvar. Então, nos primeiros 4 capítulos, Paulo resumidamente fala dessa questão da justiça de Deus sobre os povos. Do capítulo 5 ao capítulo 8, ele vai falar da nova humanidade em Cristo. Aí ele faz uma correlação entre Adão e Jesus. Como a humanidade caiu, toda a humanidade, seja ela judeu, gentil, todo o povo, todo mundo, toda a raça, toda a nação, toda a tribo caiu juntamente com Adão. Às vezes a gente fala, né? Aquele Adão lá, nossa, aquele Adão, por causa dele a gente sofre hoje, por causa dele a gente trabalha, por causa dele as mulheres sofrem por causa do parto. E se nós estivéssemos lá no lugar de Adão, nós teríamos feito as mesmas coisas. Então todos nós também somos Adãos, estamos caídos, né, no nosso pecado. Só que aí ele vai falar da justiça de Deus por meio de Cristo. Assim como a humanidade caiu em Adão, assim agora também essa humanidade é restaurada em Cristo Jesus. E ele vai falar, ele vai discorrer do capítulo 5 ao capítulo 8, ele vai falar, né, não exatamente só esse assunto do capítulo 5, mas resumidamente é ele fazendo essa correlação entre Adão e Jesus. E aí do capítulo 9 ao 11 ele fala do cumprimento dessa promessa que Deus havia feito a Abraão agora em Israel, o Israel após Cristo, né? Ele vai ensinar ali, ele vai falar sobre Israel, o porquê Israel rejeitou a Jesus, e ele vai tratar de vários assuntos, né? Ele fala desse cumprimento da promessa. E aí na última parte da carta, que é do capítulo 12, que nós lemos até o 16, ele vai falar da unificação da igreja, de como Deus uniu os dois povos, gentil e judeu, ou seja, toda a humanidade, como ele juntou em um único ser e um único corpo, que é a igreja de Cristo. Então, por causa disso, ele já começa o capítulo 12 falando algumas coisas importantes, que o começo do capítulo 12 é a base para a gente entender o texto que nós vamos ler. No capítulo 12, no verso 1, diz assim, ó, vamos ler comigo o versículo 1 e o versículo 2. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero focar aqui nessa renovação de mente. Para a gente ler os textos que nós vamos, que é do 9 ao 21, eu preciso explicar o que é essa renovação de mente. Essa palavra no grego, ela significa... a expressão é metanoia. E se você for ver, todas as vezes que aparece a palavra arrependimento na Bíblia, a palavra é a mesma, é metanoia. Ou seja, arrependimento na Bíblia não significa um sentimento de culpa. A gente acha que se arrepender é se sentir culpado, né? Na verdade, isso é culpa e remorso, não tem nada a ver com arrependimento. Ainda que, quando a gente se arrepende, a gente possa se sentir culpado, mas essas duas coisas não são a mesma. Arrependimento, segundo as Escrituras, a palavra de Deus,
Arrependimento é uma mudança de mente, metanoia, como está escrito aqui, né? Renovação da mente, é uma mudança. Nós nos arrependemos diante de Deus quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos caídos, como Paulo ensinou aqui, falando de Adão. O arrependimento bíblico é quando você reconhece que você é pecador, que você reconhece os seus pecados, que você carece de um Salvador, que você carece de ser resgatado dessa condição pecaminosa que você tem em si. Nós temos até um vídeo do nosso canal lá, que é Depravação Total, quem puder depois assista lá e você vai entender como há os efeitos do pecado ainda em nós, na nossa vida. Depois você assista lá no nosso canal. Mas nós temos essa condição pecaminosa. E arrependimento é uma mudança de vida. É quando eu reconheço que eu sou pecador, que eu careço de um Salvador, e agora nesse Salvador eu busco não praticar mais as coisas que eu praticava antes. E muitas vezes por aí as pessoas ensinam, né, que arrependimento você precisa se sentir culpado, e não tem nada a ver com isso. Tanto a prova é que o mundo está vivendo em pecado aí fora, e eles acreditam que o que eles estão fazendo é bom. Foi ensinado que ter relação sexual fora do casamento é bom, né? Se relacionar com prostitutas é bom, que bebedice é bom. Foi ensinado tudo isso aí, que a liberdade nesse sentido de pecado é muito bom. E aí nós estamos vendo a degradação moral que está no mundo aí. O mundo está perdido aí fora e eles, por ter a mente cauterizada pelo pecado, eles não se arrependem, porque eles acham que o que eles estão fazendo é correto. Dentro da liberdade deles, eles podem fazer tudo aquilo. Mas mal sabem eles que eles estão muito mais escravizados do que eles imaginam. E arrependimento, então, é você reconhecer que você é pecador. A nossa diferença para as pessoas que estão lá no mundo é exatamente essa. Por vezes nós pecamos, nós também falhamos, né? A igreja não é um lugar de gente perfeita, que não peca, que não erra, mas mesmo quando nós erramos, nós falhamos, diante de Deus nós reconhecemos que nós somos pecadores. As pessoas do mundo lá fora, infelizmente, não reconhecem isso. Elas pecam e ainda acreditam que o que elas estão fazendo é bom e justo. Então a base para a gente entender os textos é exatamente essa, é essa mudança de vida que Paulo está propondo aqui nos versos 1 e 2. E agora vamos ler do verso 9 ao 21, que é o texto que o Senhor colocou no meu coração hoje para a gente poder ler aqui. Do verso 9 ao 21 diz assim: O amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenha o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aqui Paulo está caminhando para a parte prática, partindo do pressuposto que os leitores deles entenderam que o Evangelho é uma mudança de mente, que o Evangelho é uma mudança, uma renovação da nossa mente. Agora ele parte para uma parte prática. E aí ele vai
falar tudo o que nós lemos aqui. O texto em si, ele não é difícil de compreensão. Não há nenhuma passagem aqui, tirando a parte das brasas vivas sobre a cabeça dos inimigos, tirando esse trechinho que eu vou explicar, as demais partes dos textos é fácil de compreender. Você amar uns aos outros com amor fraternal e tudo isso mais. Então eu não vou ficar explicando aqui versículo a versículo, eu quero ir já para a parte prática, onde a gente aplica esses textos à nossa vida. Ele começa falando de amor, que o amor seja sem hipocrisia. O que é hipocrisia? Para quem não sabe, a hipocrisia vem da palavra hipócrites. Os hipócritas, na época que foi escrito aqui, o período helenístico, os hipócritas eram aqueles atores que usavam aquelas máscaras. Aí tinha aquela máscara, uma estava com um sorriso, a outra estava com a cara triste, a outra com uma cara de choro. Então, quando eles se apresentavam, esses atores, ainda que ele estivesse triste na apresentação, mas segundo aquele teatro era um momento de sorriso, ele pegava a máscara de sorriso, colocava no rosto e aí ele se apresentava ali. Ainda que ele estivesse alegre e dentro daquela apresentação teatral ele precisasse demonstrar a questão da tristeza, ele trocava a máscara da alegria, colocava a máscara da tristeza e assim ele se apresentava. Ou seja, ele tinha uma máscara na frente daquilo que era real. E a hipocrisia bíblica, e como nós conhecemos hoje, é exatamente essa. É você fingir aquilo que não é. É você estar fingindo sobre aquilo que você está demonstrando. E ele já começa falando, olha, que o amor seja sem hipocrisia. Ele está falando aqui para a igreja. Ele está falando aqui no amor fraternal. Ele está falando aqui do amor entre os irmãos. Depois ele vai falar com o pessoal do mundo. Mas aqui, ele está falando entre nós, entre irmãos, como igreja de Cristo. E ele já começa falando, olha, se vocês têm a mente renovada, se a mente de vocês foi mudada por causa do Evangelho, do Espírito Santo que habita em vocês, agora que vocês receberam essa metanoia, o culto racional de vocês, o culto racional que a gente entendeu o que a gente está fazendo, o nosso culto racional é a gente amar uns aos outros sem hipocrisia. A gente demonstrar de fato uns aos outros aquilo que a gente sente uns pelos outros como irmãos. Tanto é que há uma variedade de textos que fala que se você tem um problema com o seu irmão, você precisa ir lá e resolver, porque senão o Senhor não aceita nem a sua oferta que você entrega lá. Então, se nós temos problemas uns com os outros, que seja sem hipocrisia, que a gente resolva os nossos problemas entre nós. E se a gente ama uns aos outros, que a gente demonstre esse amor sem hipocrisia. O que acontece muitas vezes é que a gente não gosta da pessoa, tem problema com a pessoa e finge amá-la, e aí finge fazer as coisas por ela, por uma aparência, por uma hipocrisia. E aqui Paulo ele já começa falando, olha, nessa porção de texto ele já começa falando, olha, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Ontem nós estávamos na casa da minha cunhada e nós estávamos falando um pouco sobre igreja. A gente estava conversando exatamente sobre isso. Como a igreja perdeu essa noção de pessoas que amam umas às outras, que ajudam umas às outras e que se tem problemas umas com as outras, elas resolvem na própria igreja. Perdeu-se a noção disso. Hoje, se eu tenho um problema com um irmão, eu não vou lá resolver com ele, eu não chego para o pastor diante da igreja e falo, ó, nós estamos com esse problema, vamos sentar e resolver. Jesus ensinou isso, ele fala, olha, se você tem um problema com o teu irmão, você vai lá e conversa com ele, fala, irmão, eu estou com esse problema com você. E aí Jesus ele vai indo além, ele vai aumentando. Aí ele fala, ó, se você foi lá, tentou resolver o problema com o seu irmão e ele não quis, você vai lá e chama 2 testemunhas agora e vai lá e tenta resolver de novo. E se aquele irmão não se arrepende daquele problema que precisa ser resolvido, agora você já foi com 2 testemunhas e não resolveu, você leva agora para o pastor e diante da igreja. E aí ele fala, olha, e se esse irmão ainda não se arrependeu diante da igreja, esse irmão é passivo até de ser excomungado da comunidade. Excomungado vem da palavra excomunhão, que é tirar da comunhão. Ou seja, se nós temos entre nós alguém, por exemplo, que a gente sabe que cometeu um pecado e a gente já conversou com essa pessoa, ela não se arrependeu, a gente já levou para o pastor, ela não se arrependeu, a gente já levou diante da igreja, ela não se arrependeu, essa pessoa é passível de ser retirada do meio da comunidade. Não é porque Jesus estava tentando punir o pecador, ele está tentando resgatar aquela pessoa que
que cometeu aquele pecado. Ele está dando todas as chances para que aquela pessoa se arrependa, para que aquela pessoa viva bem em comunidade, para que as pessoas que estão ali diante dela possam ajudá-la naquele pecado, naquele problema. Então nós precisamos voltar como igreja a ter esse sentimento uns pelos outros, de resolver as nossas dificuldades, de amarmos uns aos outros, de sabermos da vida um dos outros, não para sair contando para os outros lá fora, o fulaninho lá da minha igreja está fazendo tal coisa. Não, se eu sei do seu problema, eu vou te ajudar, irmão. O que eu posso te ajudar naquele problema que você está? Naquela dificuldade? Você está com problema financeiro, é problema no casamento, é problema com os filhos, o que você está precisando? Nós vamos te ajudar. Mas infelizmente nos nossos dias hoje, no ambiente de igreja, as pessoas não têm mais essa facilidade de conversar umas com as outras, de tratar dos seus problemas uns com os outros, exatamente por causa disso. Não tenha confiança. Se eu falar do meu problema para o irmão, ele não vai me ajudar, ele vai sair fofocando da minha vida lá fora. E eu já vi isso acontecer até com o pastor. Pessoas com medo de chegar no pastor e dizer, olha pastor, eu estou com esse problema, porque ele sabe que o pastor vai sair fazendo fofoca lá para fora. Pessoas que não têm confiança no seu próprio pastor, porque o seu próprio pastor, em vez de resolver o problema, sai fofocando para o resto da igreja e a vida da pessoa fica falada ali no meio da comunidade, em vez de todo mundo junto, em amor sem hipocrisia, né, odiando o mal, resolverem os problemas. Tanto é que ele continua dizendo, né, amem uns aos outros com amor fraternal. Aqui esse amor fraternal, ele está falando de amor de irmãos. Nós não amamos nosso irmão de sangue? Eu estou aqui com a minha irmã, que ela é de sangue mesmo, né? Nós somos irmãos em Cristo, mas tem um irmão aqui de sangue. Eu devo amar ela como minha irmã de sangue, e eu devo amar vocês assim como eu amo ela. Porque quando a gente recebe essa nova humanidade em Cristo como igreja, agora vocês passam a ser meus irmãos. Eu estou convivendo com vocês aqui e eu sei que eu vou conviver com vocês pela eternidade lá no céu. Já pensou que terrível a gente conviver com alguém que a gente não gosta pela eternidade inteira? Então nós precisamos amar uns aos outros com amor fraternal, sem hipocrisia. E aí ele continua falando, quanto à honra, deem sempre preferência. Ou seja, se eu vou me honrar em alguma coisa, ou se eu vou dar honra para o meu irmão, que eu sempre coloque o meu irmão à frente de mim. Que a honra seja sempre do outro e não minha. Que eu sempre dê preferência. O que o Paulo está dizendo aqui é que se você tiver com problema e o seu irmão tiver com problema, que você coloque o problema do seu irmão acima do seu. Que você coloque a vida do seu irmão acima da sua. Se você está com problema, deixa o seu probleminha de lado e vai lá resolver o problema do seu irmão. E da mesma forma o seu irmão, se ele sabe do seu problema, que ele deixe o problema dele de lado e venha te ajudar a resolver o seu problema. E aí ele vai dizer, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor, né? O pastor aqui, né, falou, né, nós que somos uma igreja pentecostal, que a gente seja fervoroso no nosso relacionamento com Deus. E aí ele continua, aí ele vai falar no verso 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegria na esperança, que ele está dizendo aqui, para a gente se alegrar na esperança, Paulo está trazendo uma ideia aqui de que existe algo muito maior do que essa vida. Então, se alegrar na esperança é eu me alegrar, que ainda que eu passe dificuldades aqui nesse mundo, eu vivo alegre porque eu sei que o que eu vou receber além desse mundo é muito maior do que eu vivo aqui. Então esse se alegrar na esperança é exatamente isso. Apesar de todas as dificuldades que todos nós temos, se a gente for abrir o microfone aqui para todo mundo, cada um for falar dos seus problemas, nós vamos ficar sei lá quanto tempo aqui, cada um contando da sua vida, dos seus problemas. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que ainda, mesmo com esses problemas, nós temos que estar alegres. Porque o que nós vamos receber é muito além, é muito maior, é incomparável com o que nós vivemos aqui nesse mundo. Ele está falando para a gente se alegrar. Ele está trazendo uma ideia da gente possuir algo que a gente ainda não tem. Eu sei que a gente ainda não tem a eternidade, que a gente vai receber na segunda volta de Cristo.
né? Literalmente, mas a gente já possui ela. A gente já possui ela porque Cristo já consumou na cruz. O que Cristo fez na cruz não é uma possibilidade, é uma consumação, ele garantiu. Tanto é que ele disse que o Espírito Santo, lá em Efésios, ele disse que o Espírito Santo que habita em nós é o penhor, é a garantia daquilo que ele fez na cruz por nós. Então nós devemos possuir aquilo que nós ainda não temos. E aí ele fala, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Ser paciente na tribulação sou eu amar aquele que possa ser o autor da minha tribulação. Eu sei que existem alguns ensinos por aí que afirmam que Deus jamais vai te enviar algum problema. Não pode ser Deus. Se você está passando algum problema, não pode ser Deus. Aí você fala para ele, mas e Jó? Mas tem um livro inteiro na Bíblia de um homem que sofreu, que perdeu tudo. E lá claramente fala que foi Deus. Foi Satanás diretamente, mas com a ordem de Deus, foi Deus que falou, ó, vai lá, pode ir lá. Vai lá, toca lá. Você só não vai tocar na vida dele, você não vai matar ele. O resto você pode fazer tudo o que você quiser. Aí Satanás foi lá e tirou os filhos dele, tirou os bens dele, tirou a saúde dele. Tanto é que ele se coçava, as feridas deles eram tão terríveis que ele se coçava com um caco de telha. Só que aí, alguns que ensinam aí a palavra de Deus na internet, eles vão dizer, não, mas Jó era só um tipo era uma exemplificação de Cristo. Você não pode levar isso como ensino. E o Salmo 88? Se você não leu, lê lá na sua casa. O Salmo 88, o salmista que escreveu aquela carta, fala que ele tinha uma doença desde a mocidade. E ele clama a Deus, Senhor, por que dessa doença que eu tenho desde a mocidade? E o Salmo 88 termina sem ele entender o porquê que ele estava passando por tudo aquilo. Mas claramente ele atribui aquele problema que ele estava vivendo ao próprio Deus. Lamentações de Jeremias. Você já leu o livro de Lamentações de Jeremias? Só para você ter uma ideia do nível que estava lá acontecendo lá. As mães estavam matando os filhos para comer. E sabe o que o profeta Jeremias fala? No começo ele começa sem entender, mas aí depois ele se entrega diante de Deus e ele fala, Senhor, eu sei que foi o Senhor. E que ainda que a gente sofra, que Deus nos livre desses sofrimentos terríveis, de termos que matar nossos filhos para comer, ou como o Jó que perdeu tudo, a gente ora a Deus que Ele nos livre de tudo isso, mas ainda nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades que nós temos hoje, nós até fizemos um podcast que eu acho que vai ao ar terça-feira, e nós falamos um pouco disso. Ainda que a gente sofra, tem alguns momentos na Bíblia, lá em Hebreus, que o autor fala que pode ficar pior. Ele fala lá para os irmãos lá em Hebreus, ele fala, vocês estão sofrendo, mas vocês nem entregaram a sua vida ainda, vocês nem estão passando dificuldade pelo sangue, ele fala lá no texto. Ou seja, pode ser que vocês tenham que morrer por causa do Evangelho. Ou seja, vocês estão passando dificuldade, mas pode ser que fique pior. E aqui, o autor está falando, sejam pacientes na tribulação. Como que eu posso ser paciente na tribulação? Como que eu posso ser paciente perdendo tudo como Jó perdeu? Se você vai lendo lá o livro de Jó, se eu não me engano é por volta do capítulo 10, eu não lembro direito, mas você vai ver lá que Jó, ele estava lutando para ter uma audiência com Deus. Ele estava doido para encontrar Deus, que ele queria fazer um monte de pergunta para Deus. Ele queria ter um tete-a-tete com Deus para ele poder fazer um monte de pergunta para Deus. Aí Deus fala, você quer ter uma audiência comigo? Tá bom. Só que aí antes dele começar Jó a falar, Deus começa a fazer um monte de pergunta para Jó. Deus começa a fazer um monte de pergunta. E quando você estiver, talvez, pensando na sua tribulação, na sua dificuldade, você estiver, talvez, tentando entender o porquê e você não consegue, às vezes Deus vai te mostrar o porquê da sua tribulação. Mas às vezes Ele não vai, assim como foi com o salmista 88, o salmista lá do Salmo 88. Corre lá para aquelas perguntas que Deus fez para Jó. Se você conseguir responder elas, as perguntas que Deus fez para Jó, se você tiver resposta para aquelas perguntas, aí você vai ter o direito de indagar a Deus.
Aí você vai ter o direito de chegar para Deus e exigir de Deus que Deus te dê uma resposta para o seu problema. Mas vai lá para aquelas perguntas, depois você lê lá na sua casa. E aí você tenta responder. Se você conseguir responder, aí você vai ter o direito diante de Deus de exigir de Deus que Deus possa te explicar o porquê do seu problema e da sua tribulação. Mas aqui ele está falando para a gente ser paciente. Ser paciente na tribulação é o quê? É eu amar a Deus, ainda que seja Ele que está fazendo com que eu passe por essa tribulação, porque é só Ele que pode me livrar dela. Quando Jó entendeu, quando Deus fez as perguntas para Jó que ele não tinha como responder, ele entendeu que Deus era maior do que tudo aquilo que ele estava sofrendo. Tanto é que no fim do livro ele fala: Senhor, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele não viu a Deus fisicamente, mas ele compreendeu a Deus de uma forma que ele disse: olha, agora os meus olhos conseguem te enxergar. Agora eu sei de fato quem Deus é. Agora eu sei de fato o que Deus faz. E quando o autor aqui, Paulo, ele está falando, olha, sejam pacientes na tribulação, o que ele está dizendo é que você precisa conhecer o Deus que pode estar te colocando nessa tribulação, para que você entregue sua vida para Ele ao ponto de saber que é só Ele que pode te livrar dessa tribulação. Não é a política que vai resolver os problemas dessa humanidade, seja ela de esquerda, seja ela de direita. A gente vota, a gente participa da questão pública, civil, a gente deve participar, como cidadãos do mundo a gente deve participar, tanto é que Paulo no capítulo 13 ele vai falar exatamente da obediência às autoridades, né? No capítulo depois desse que nós estamos lendo, nós temos que participar, mas a nossa esperança de solução para esse mundo não é a política, não é o presidente, seja ele de esquerda, de direita, não é o deputado de esquerda, de direita, não é. O que vai resolver o problema moral desse mundo é o Deus ao qual nós servimos e nós confiamos. Então, sermos pacientes na tribulação é nós nos entregarmos diante de Deus, falar: Senhor, está aqui a minha dificuldade. Se foi o Senhor que me deu ou não foi, ou foi o meu próprio pecado, meu problema, minha dificuldade, eu não sei. Mas eu coloco aqui a minha tribulação diante do Senhor com paciência, sabendo que é só o Senhor que pode resolver. E aí ele continua dizendo... perseverar na oração. Tá aí uma coisa que é difícil, né, irmãos? A gente perseverar na oração. Eu estou terminando já, tá? O final aqui eu vou resumir, que a gente ainda tem que cear. Mas ele está falando para a gente perseverar na oração. E como é difícil a gente perseverar na oração? Como eu ensinei aqui... Assustou? Como eu ensinei aqui outro dia... A gente precisa entender a oração como um radiotransmissor. A gente precisa enxergar a oração na nossa vida como um radiotransmissor no meio da guerra. Já pensou alguém na guerra sem comunicação com ninguém? Sem saber se o inimigo está vindo de frente, se o inimigo está vindo de lado, se o inimigo está vindo nas costas? Imagine quão terrível é para um soldado saber que ele está no meio de um lugar, que ele não sabe de onde o inimigo vem, que ele pode vir de qualquer lado e ele está perdido. Essa é a vida do crente sem oração. A vida do crente sem oração é a vida de um soldado no meio da guerra sem saber o que fazer. A oração para nós é como um radiotransmissor, onde pelo meio da oração eu chego a Deus e falo: Senhor, eu estou aqui no meio dessa guerra. Senhor, eu estou aqui no meio desse problema, dessa dificuldade. Me mostra, Senhor, agora o caminho. Ele vai nos responder por meio da palavra. Mas a oração é o rádio, ao qual eu aperto o botãozinho lá e eu chamo Deus. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, está acontecendo aquilo. Senhor... E aí Deus, através da sua palavra, Ele nos responde, Ele nos guia, Ele nos direciona. E aí ele continua, eu quero focar aqui só em 2 versículos, e aí a gente já vai terminar. Mais para frente, se Deus abençoar, a gente continua essa mensagem, se Deus der outra oportunidade. Mas eu quero continuar aqui nos próximos versículos, que ele diz: ajudam a suprir as necessidades dos santos, pratique a hospitalidade. Isso é claro, como eu disse aqui, se a gente ama uns aos outros, a gente vai suprir as necessidades uns aos outros. Aqui Paulo enfatiza a prática da hospitalidade, ainda que nos nossos dias não seja comum a gente receber pessoas nas nossas casas, até pela essa desconfiança que existe, naquela época era comum, pessoas que estavam com problemas, haviam peregrinos,
Tanto é que lá no Antigo Testamento, se você vê, parte do dízimo, do direcionamento do dízimo que era dado no templo, era para suprir as necessidades dos peregrinos, das pessoas que ficavam, né, perambulando pelo mundo, que eles não tinham com o que se alimentar, com o que comer, e eles passavam pelo templo e recebiam parte do dízimo das ofertas para eles poderem comer e se alimentar. Então naquela parte era comum, e aqui Paulo enfatiza a hospitalidade exatamente para isso, que era você receber literalmente pessoas na sua casa para você ajudar e suprir as necessidades dela. Mas aí aqui, para a gente terminar, eu quero falar do versículo 14 e o 15, que ele diz: abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Como é difícil, né, irmãos? A gente abençoar pessoas que nos perseguem. E aí ele fala para a gente abençoar e não amaldiçoar. Porque Paulo ele enfatiza as duas coisas, abençoar e não amaldiçoar, porque a segunda é muito fácil. A gente amaldiçoar quem nos persegue, irmãos, e amaldiçoar, a palavra maldição vem do maldizer, né? É de você falar mal. Não é? Tem gente que acha que maldição é uma coisa mística, né? Eu vou lançar uma maldição sobre... E na verdade é você falar mal. É você murmurar, reclamar, falar mal do fulano. E Paulo ele enfatiza as duas coisas, porque amaldiçoar é muito fácil, mas agora abençoar aqueles que estão nos perseguindo. E no fim do capítulo, no fim do texto que nós lemos aqui, ele ainda vai dizer, né? Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Não é só não amaldiçoar, é se ele estiver precisando, você precisa ajudar. Existe uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, que alguns fazem umas interpretações alegóricas desse texto, mas... Rapaz, a pancada do meu relógio foi tão forte que ele parou. Mas glória a Deus. Não, estou terminando já. Ele parou, eu falei, estou com tempo ainda, mas pelo jeito já não estou mais, que ele parou aqui. E existe a parábola do bom samaritano, e um dos enfoques da parábola do bom samaritano é que um samaritano ajudou um judeu. E os samaritanos e os judeus naquela época, eles eram inimigos mesmo. Eram de não poder conversar. Tanto é que a samaritana fala para Jesus, o senhor é homem e judeu, e está falando comigo, mulher e samaritana, porque primeiro que homem e mulher já não podiam conversar em lugares, né, isolados, públicos, mas de forma isolada, né? Um homem e uma mulher não era de bom tom já conversarem entre si, um homem e uma mulher, dependente das crenças, né, dos dois, da etnia, da raça e etc. Independente disso, já não era de bom tom um homem conversar com a mulher. Um judeu e um samaritano, então, era impensável. E aí, Jesus contando uma parábola, ele fala que tinha um judeu caído lá ferido, e que passou um sacerdote de largo, passou um levita de largo, e quem ajudou aquele homem foi um samaritano. Porque Jesus estava ensinando que o meu próximo é aquela pessoa que precisa de mim, mesmo sendo meu inimigo. Se o seu inimigo está precisando de você, você tem que ser aquela pessoa que vai lá estender a mão para ele. E se ele tiver fome, você vai dar de comer. E se ele tiver sede, você vai dar-lhe de beber. Mas para terminar, agora eu vou terminar mesmo. Agora pode acreditar que agora eu vou terminar mesmo. Tem uns outros versículos aqui que a gente poderia, né? Porque eu li até o 21, mas eu vou parar nesse aqui para a gente poder cear. Que é o que se alegrem... O verso 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Dentro dessa ideia de amor fraternal, dentro dessa ideia de metanoia, de mudança de mente, e dentro dessa ideia de amor fraternal entre irmãos, se o teu irmão está com dificuldade, você precisa sentir a dificuldade dele. E se o teu irmão está na bênção, você precisa se alegrar juntamente com ele. Mas o que acontece geralmente é que quando uma pessoa está se alegrando, a gente está triste porque a gente geralmente está com inveja ou com algum problema. Ou o contrário, se a pessoa está triste, a gente se alegra porque a gente queria ver aquela pessoa sofrendo mesmo. O que há no mundo hoje é exatamente o contrário disso aqui. Se uma pessoa está alegre, eu fico triste porque eu tenho inveja dela.
E se uma pessoa está triste, eu fico feliz porque eu queria ver ela sofrendo mesmo. E aqui Paulo está falando, alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Eu preparei essa mensagem aqui na sexta-feira à noite. No sábado, ontem, o meu vizinho pediu para mim, falou, ó Lucas, você não me leva lá em Araraquara que eu vou buscar o carro que eu comprei lá. E eu vivi isso na prática ontem, de ver o meu vizinho lá, que comprou um carro novo, e eu fui com ele ajudar lá e eu me alegrei juntamente com ele pela bênção dele. Então nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida e a gente precisa perceber se a gente está se alegrando com o que se alegra, se a gente está chorando com os que choram, ou se a gente não está fazendo o contrário. E aí eu vivi os dois extremos ontem, porque ontem eu fui lá, me alegrei com o meu vizinho, e fui lá na UPA com meu pai, sofri com ele lá, porque ele estava sofrendo com dor lá, tomou uma injeção, passou umas horas lá, e aí a gente foi lá se compadecer da dor dele também. Então o Senhor ele me deu essa palavra na sexta e no sábado ele já me deu a oportunidade de viver as duas coisas. Se a gente se alegra com quem se alegra, se a gente chora com quem chora, é uma prova de que ainda há vida de Deus em nós. Quando a gente não consegue sentir mais a dor do outro, ou a alegria do outro, talvez a gente esteja morto. Ainda que vivos, a gente esteja morto. E como igreja, não tem como, irmãos. Nós vivemos de outra forma. Nós vamos participar do corpo de Cristo. E Paulo ele fala. Que ele queria participar dos sofrimentos de Cristo. Quando a gente come do pão e a gente bebe do cálice, a gente precisa entender o que o nosso Deus sofreu por nós. A gente não come meramente um pão e bebe meramente um suco de uva. É compreender o sofrimento de Cristo. Se a gente compreende o sofrimento de Cristo por nós, a gente precisa compreender os sofrimentos uns dos outros e a alegria uns dos outros. Jesus falando aos seus discípulos, ele fala, olha, eu vou morrer. Ele fala, eu vou me entregar e vocês vão ficar tristes. Ele fala para os seus discípulos. Mas depois ele fala, olha, mas depois vocês vão se alegrar. Ele fala, depois eu vou ressuscitar e vocês vão se alegrar. Nós precisamos entender os sofrimentos uns dos outros e a alegria uns dos outros.
Nós precisamos participar dos sofrimentos de Cristo e nos alegrar em saber que o nosso Deus ressuscitou e que Ele vai voltar para nos buscar. O que há para além dessa vida é muito maior do que qualquer sofrimento que a gente tem aqui. Mas a gente precisa voltar a sentir a vida da igreja, nos alegrando uns com os outros, participando dos sofrimentos uns dos outros. Amém? Pode.